E como é a liberdade na relação com as outras pessoas? Lembrando que o que me torna quem sou são as minhas escolhas. Nada me define, nada me determina. E muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente coloca o olhar de outra pessoa, a vontade de outra pessoa, a escolha de outra pessoa para nos determinar. A gente coloca a relação com outra pessoa para nos definir. A gente diz assim: na minha família todos tocam piano. Na minha família, desde criança, as pessoas me ensinaram a tocar piano. Na minha família, assim que eu cresci, a minha mãe quis que eu começasse a tocar piano. Então eu toco piano porque a minha família determinou. Eu toco piano porque as minhas relações familiares me definiram. Não. Se você toca piano, é por escolha. Aí você diz assim: não, Marcela, se eu paro de tocar piano agora, a minha mãe vai ficar muito chateada. Se eu paro de tocar piano agora, eu vou prejudicar o grupo familiar em que todos nós tocamos piano. A minha escolha de parar vai frustrar, vai decepcionar, vai fazer com que as pessoas fiquem bravas, vai prejudicar. Sim, mas você tem escolha. Né? Você pode ter crescido nessa casa em que todos tocam piano, você pode ter crescido com expectativas de que você também toque, pode ser sonho de alguém muito importante para você, como sua mãe, que você toque piano. Ainda assim é a sua escolha. Eu estou dando o exemplo do piano, mas isso acontece muito em relação às nossas escolhas de relacionamento. Diz assim: Marcela, eu preciso me casar, eu preciso ser mãe, porque para minha família é inaceitável que eu não me case na igreja. Minha mãe vai ficar muito mal se ela não for avó. Se casar e ser mãe é algo que todas as minhas irmãs fizeram. Como que eu posso deixar de casar, deixar de ser mãe para estudar? Não posso estudar, minha família não vê isso com bons olhos. Não é algo que a minha família valoriza. Não é algo que a minha religião considera certo. Eu não me casar. Eu namoro há 10 anos. Como que eu não vou me casar? Como que eu não vou ter filhos? Eu não tenho escolha. Você tem escolhas. A gente sempre dá o exemplo, né, da Simone de Beauvoir, em que lá na década de 40, né, em que era muito, muito forte a ideia de que uma mulher se definia por ser esposa, uma mulher se definia por ser mãe. Ela escolheu estudar, escrever, ser professora, viver um relacionamento que não era um casamento. Só que toda escolha vem com responsabilidade. Por isso que uma escolha angustia tanto. Então teve consequências, de fato. Pessoas se decepcionaram, pessoas a julgaram, pessoas a trataram mal por causa disso. E aí, considerando esses dois exemplos que eu dei até agora, do piano e do casamento, se a gente for pensar nossas relações cotidianas, existe muito isso. O que os outros esperam de nós? Como os outros vão julgar nossas ações? O que eu faço vai significar o que para os outros? Tudo isso são fatores que influenciam nossas escolhas, mas ainda assim nós temos escolhas. Por quê? Porque nós somos liberdade e a outra pessoa é liberdade também. No sentido de que às vezes a gente fala assim: eu fiz tudo isso por ela, eu continuei morando aqui por ela, eu continuei nesse trabalho por ela, eu abri mão do meu plano de viajar por ela, eu abri mão do meu emprego em outra cidade por ela. Como que ela pode não ficar comigo? Ela pode, porque ela é o que ela escolhe, ela é definida pela liberdade. A gente também espera muito das outras pessoas e a gente espera muito que as escolhas das outras pessoas sejam o que a gente considera que elas deveriam escolher. E principalmente quando a gente ama, a gente espera muito que outras pessoas deem sentido à nossa vida. Lembrando que para o existencialismo nada nos define,
nada nos determina. E para muitas pessoas, uma relação familiar ou um relacionamento amoroso é o que nos define, é o que nos determina. Muitas mães dizem, não, o que me define é ser mãe. Eu faço tudo pelo meu filho, eu abro mão de tudo pelo meu filho. Tudo na minha vida é meu filho. E aí quando o filho decide, por exemplo, morar em outro país, fala, como ele pôde fazer isso comigo? Ou se eu estou num relacionamento amoroso e eu digo assim, não, eu fiz tudo pela minha esposa, tudo que ela quis eu dei, tudo que ela sonhou eu fiz tudo por ela é tudo pra mim. Como que ela pôde fazer isso comigo se a esposa decide se separar? Então, colocar essa expectativa nas nossas relações significativas, de que a pessoa viva por nós, né, de que a pessoa seja o sentido na nossa existência, também é uma escolha. Só que ao mesmo tempo que nós escolhemos, nós não podemos escolher o que a outra pessoa escolhe. Do mesmo jeito que nós somos liberdade, a outra pessoa também é liberdade. Então é um vício do nosso olhar para as pessoas como se fosse uma obrigação delas corresponder às nossas expectativas porque nós a amamos. Olhar para as pessoas como se fosse uma obrigação delas escolher o que nós achamos melhor porque nós fizemos escolhas priorizando-as. Olhar para as outras pessoas como se fosse uma obrigação delas viver com a gente porque nós fizemos escolhas na nossa vida em torno delas. E então o existencialismo considera que vai ser muito mais saudável se nós enxergarmos essa dimensão de liberdade e ver que se eu sou uma mãe cuidadosa, carinhosa, dedicada, presente, não é porque o sentido da minha vida é meu filho. Não é porque eu abri mão de tudo por causa do meu filho. Não é porque eu renunciei aos meus projetos por causa do meu filho. É porque foi uma escolha cuidar do meu filho. É um projeto cuidar do meu filho. Com a minha liberdade, o cuidado foi o que eu escolhi. Muda bastante o tom, né? Ai, abri mão de tudo por você, abri mão da minha vida, abri mão do meu futuro, abri mão dos meus sonhos para cuidar de você. Eu não tive escolha. Não, eu escolhi. Eu escolhi cuidar de você. Com a minha liberdade, dedicar-me como mãe e estar presente foi uma escolha. Da mesma forma que você tem as suas escolhas. Um relacionamento amoroso. Ah, eu te amo muito. Por isso eu fiz todas as suas vontades. Por isso eu vivi de acordo com o que você sonhou. Por isso eu segui tudo que você decidiu. Eu não tive escolha. Não, eu tive escolha. E porque eu te amo e escolhi estar com você, porque eu te amo e escolhi uma vida em que a gente pudesse viver esse amor, que eu escolhi estar no lugar que você gostaria de estar com você, fazer as coisas que você gostaria de fazer com você, viver uma vida junto com você, foi a minha escolha. Compartilhar com projetos com você foi meu projeto. E isso eu fiz a partir da minha liberdade. Se eu me tornei mãe, e uma mãe tão cuidadosa, tão presente, tão pertinho, foi uma escolha. Se eu me tornei marido, e um marido tão sensível, atento aos seus desejos, às suas vontades, aos seus projetos, foi a minha escolha. Porque nós somos liberdade. Você também. E eu posso escolher fazer coisas que vão te deixar feliz. Eu posso escolher fazer coisas que vão te deixar bem. Mas eu não deixo de escolher por você. Eu escolho estar com você. Da mesma forma, estar comigo é uma escolha sua. E você pode ter outra escolha. Porque sendo liberdade, eu estou diante de outra liberdade. Eu não posso escolher o que você vai escolher. Mas eu posso escolher, olhar para as minhas escolhas como escolhas. E olhar para o que eu sou e o que me leva a escolher como liberdade, reconhecendo em você também a liberdade.